Uma empresa de luta livre que existe há mais de 2 décadas, claramente proporcionou muitos momentos positivos, incluindo grandes lutas. E a TNA frequentemente é criticada por seus momentos negativos, levando ao declínio da empresa. Mas os bons momentos merecem tantos elogios por terem alguns dos melhores lutadores do mundo. Vários nomes do passado e do presente deixaram sua marca no ringue da TNA ao terem lutas espetaculares. E todos aqueles que querem saber por que a TNA fez história na indústria da luta livre, devem conferir aqui essas lutas que eu vou passar para você, que são consideradas as melhores lutas da história da promoção. Então galera, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e vamos para o que interessa. AJ Styles contra Biz no Lockdown de 2005. A TNA começou um novo conceito em 2025 com o primeiro pay-per-view Lockdown, apresentando cada luta individual ocorrendo dentro de uma gaiola de aço. E várias estipulações menores foram adicionadas às lutas do card inferior para evitar que cada luta parecesse idêntica. AJ Styles contra Biz recebeu aí a honra de ser o main event desse pay-per-view, ao invés do Little Lockdown War Games, que é claro tinha nomes muito maiores. Os fãs da TNA receberam outro motivo para ver Styles como o rosto principal da promoção, já que ele acabou vencendo um clássico em cima de Abyss, que na época era um heel monstruoso. Austin Aries contra Bobby Roode, Destination X de 2012. Muitos fãs esquecem que Austin Aries teve uma ótima jornada na TNA antes que as coisas desmoronassem com as suas ações controversas, arruinando a sua reputação. Aries se tornou uma das estrelas mais quentes de 2011, com um grande reinado como X-Division Champion, então ele resolveu usar ali a Option C, no qual ele chamava na época, e usar o cinturão do X-Division para poder ter uma chance pelo título mundial da TNA. Bobby Roode teve o seu lendário reinado de heel estabelecido com um novo recorde de maior tempo mantendo o cinturão, para criarem uma tempestade perfeita. Austin Aries derrotando Bobby Roode em uma luta excelente, lhe rendeu o prêmio máximo da TNA e mostrou que ele poderia atuar no mais alto nível. Josh Alexander contra Mike Bailey, Impact Wrestling. A gente pode argumentar aqui que Josh Alexander e Speedball Mike Bailey são os dois lutadores mais importantes para essa reviravolta que a TNA teve. E ambos os lutadores usaram a TNA para construir os seus nomes e entregar performances incríveis no ringue e assim criar um excelente momento positivo. Foi então que a TNA deu a eles 1 hora para ter uma luta clássica no Impact Wrestling. E é tudo o que eles precisavam para poder marcar aquele golaço. Alexander manteve o seu título mundial da TNA depois de quase 1 hora inteira. Porém, Mike Bailey não saiu por baixo e ele se manteve estupidamente firme nessa luta, fazendo com que os fãs reconhecessem ele como o possível campeão mundial no futuro. E essa, é claro, é uma luta que eu aconselho a todos vocês assistirem. AJ Styles contra Chris Sabin contra Pete Williams, Final Resolution de 2005. A estipulação da luta Ultimate X foi uma maneira legal da TNA fazer algo único dentro do seu próprio mundo. A WWE e outras empresas não conseguiram copiar esse formato, pois ele jogava com o nome do X-Division e apresentava lutadores que aperfeiçoaram esse estilo cheio de ação. 3 destaques: AJ Styles, Pete Williams e Chris Sabin tiveram a melhor luta Ultimate X competindo pelo X-Division Championship. A luta cheia de pontos inspiradores terminou com AJ Styles tirando o título e agarrando ele depois que Pete Williams e Chris Sabin o seguraram em suas mãos durante um cabo de guerra pendurados na estrutura. Chris Harris contra Cowboy James Storm, Sacrifice de 2007. Chris Harris e James Storm tiveram uma tremenda jornada na TNA, juntos com a Tag Team America's Most Wanted. Ambos os lutadores se tornaram talentos locais emergentes para ajudar a TNA a se expandir com um talento em que pudessem confiar enquanto subiam no card. A história do rompimento aconteceu porque Chris Harris e James Storm queriam ter carreiras individuais. E uma luta horrível em uma jaula de aço com os olhos vendados quase acabou com a sua rivalidade. E foi então que a TNA deu a eles a estipulação Texas Deathmatch para ter uma chance melhor. E no final eles acabaram fazendo uma luta incrível. Chris Harris venceu uma luta violenta na frente de uma multidão elétrica para fechar a história perfeitamente. Kurt Angle contra Desmond Wolfe,
Turning Point de 2009. Nigel McGuinness retornando ao ringue da AEW em 2024 foi um momento muito legal para dar a ele algum encerramento, mas o seu sucesso mais recente no ringue veio durante a passagem pela TNA antes. Naquela época, a WWE retirou a oferta de contrato para Nigel McGuinness devido ao seu histórico de lesões. E foi então que a TNA pulou na frente e acabou contratando ele. Desmond Wolfe era um novo nome para sua grande estreia, rivalizando instantaneamente contra nada mais nada menos que Kurt Angle. Turning Point de 2009 apresentou uma luta clássica entre esses dois, que já fez de Desmond Wolfe um dos rivais favoritos de Kurt Angle. Desmond Wolfe estava preparado para um grande avanço na sua carreira, até que Hulk Hogan e Eric Bischoff receberam poder para abandonar todos os planos anteriores. Samoa Joe contra AJ Styles, Turning Point de 2005. Na época, a TNA fez um excelente trabalho, reservando a Samoa Joe como monstro invicto na X Division. O Joe tinha a credibilidade que vinha da sua sequência de vitórias, mas ele ainda foi capaz de mostrar o seu potencial total ao ter lutas incríveis contra colegas excelentes. AJ Styles e Samoa Joe mostraram que a TNA poderia ser no Turning Point de 2005, em uma excelente luta pelo X Division Championship. E depois dessa luta, Samoa Joe se sentiu um dos homens mais importantes da empresa, até porque ele tinha vencido um excelente lutador que era AJ Styles, que oficialmente não era o rosto oficial da TNA na época, mas futuramente chegaria a ser. Gail Kim contra Awesome Kong, Final Resolution de 2008. A evolução feminina da WWE é vista como inovadora pelas mudanças positivas feitas na década de 2010. No entanto, meu caro amigo, a TNA mereceu algum crédito por reservar lutas e personagens fortes nos estágios iniciais da sua divisão das Knockouts. E Gail Kim foi uma excelente primeira campeã das Knockouts para garantir que a divisão fosse um sucesso. Mas ela precisava de um heel forte para poder rivalizar. E então que surge Awesome Kong, que acabou dominando como um personagem heel. E é aqui que Gail Kim ganha uma rival perfeita. Sendo assim, o Final Resolution de 2008 apresentou a melhor luta com Kim, superando todas as probabilidades contra Awesome Kong. Motor City Machine Guns contra Beer Money, Impact Wrestling. A divisão de duplas da TNA teve a sua cota de altos e baixos ao longo da história, mas um grande momento foi quando Beer Money e os Motor City Machine Guns tiveram uma série de melhor de 5 pelos TNA World Tag Team Championships. E a quinta luta foi um verdadeiro clássico, beirando a perfeição. E essa luta foi usada de uma excelente forma para poder acabar com a rivalidade deles. E os Motor City Machine Guns derrotando o Beer Money pareceu um momento incrível para os fãs. Até porque eles já tinham amado todas as outras 4 lutas que aconteceram e essa quinta foi o toque final. E é claro, superou todas as expectativas. Kurt Angle contra Mr. Anderson no Lockdown de 2010. Kurt Angle se juntou à TNA para poder trabalhar com novos oponentes quando a WWE exigiu que ele fosse para a reabilitação. E foi então que a TNA acolheu Kurt Angle e viu ele se tornar a maior estrela da empresa durante anos. E Mr. Anderson foi uma outra antiga estrela da WWE que se juntou à TNA na esperança de novas oportunidades. E o Lockdown de 2010 apresentou as lutas estipuladas na Steel Cage e viu Kurt Angle enfrentando Mr. Anderson na estrutura para poder pagar uma rivalidade pessoal. Kurt Angle deixou tudo o que ele podia dentro daquele ringue e, é claro, fez um moonsault de cima da Steel Cage. Que, é claro, foi extremamente assustador e isso acabou roubando o show. E se vocês não acreditam em mim, pesquisem essa luta na internet e vocês vão ver o que eu tô falando. Will Ospreay contra Mike Bailey no Bound for Glory de 2023. Nos últimos anos da TNA nós temos visto aí lutadores novos e fazendo também lutas incríveis. Speedball Mike Bailey ajudou a promoção a construir algum ímpeto com as suas inúmeras grandes lutas durante a sua passagem por lá. Will Ospreay fez algumas aparições na TNA enquanto era um agente livre, e isso era antes dele decidir se iria para a WWE ou se iria para AEW. E vocês podem ter certeza que Mike Bailey e Will Ospreay se juntaram aos maiores nomes da história da TNA, tendo uma luta clássica no maior evento do ano da Total Nonstop Action Wrestling. America's Most Wanted contra Triple X, Turning Point de 2004.
A mudança da TNA para pay-per-views mensais de 3 horas ao vivo foi uma mudança necessária, mas também exigiu que a empresa se adiantasse com alguns momentos imperdíveis. Os America's Most Wanted e o Triple X pegaram a sua rivalidade no evento principal do Turning Point de 2004 dentro de uma Steel Cage. E com o time perdedor forçado a terminar, adicionou uma outra camada para fazer com que parecesse uma coisa muito mais importante. Todos os 4 lutadores estavam em uma bagunça sangrenta no final de uma obra muito violenta. E é claro, quem lembra daquela caminhada que Alex Skipper fez de cima da Steel Cage depois de atingir uma Hurricanrana? É uma coisa que vive na mente de cada fã de luta livre que conseguiu presenciar esse momento incrível. E foi um dos momentos mais chocantes da história da empresa de todos os tempos. AJ Styles contra Samoa Joe contra Christopher Daniels, Unbreakable de 2005. Para os fãs de longa data, essa luta é considerada a melhor luta da história da TNA. E uma grande porcentagem dos fãs da TNA que acompanharam toda a história da empresa rapidamente nomearam a icônica ameaça tripla do Unbreakable de 2005 como a melhor luta da empresa. AJ Styles, Samoa Joe e Christopher Daniels fizeram o X Division Championship parecer o título mais importante daquela noite. E todos esses 3 lutadores estavam tendo aí jornadas espetaculares na época. E sem dúvida nenhuma criaram uma grande magia nessa noite. AJ Styles vencendo essa luta clássica tornou tudo ainda mais especial, já que ele era considerado o coração e a alma da TNA. E era aquele lutador que era amado pelos fãs. Então é isso, galera, chegamos aí no final do nosso vídeo, mas espera aí, não sai desse vídeo porque eu vou passar pra vocês aqui um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Clica aqui e depois me fala o que você achou. E não esquece de se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo. Então valeu e fui!